dos inimigos de Deus. Vai existir um local lá que é não só espiritual, mas também físico, para onde vão pessoas e potestades ali. A gente vai ler um texto aqui de Apocalipse 20:10, que você já vai ver aqui que o lago de fogo já existia antes do milênio. Tá? Vamos ler aqui, ó, Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de enxofre, lago de fogo e enxofre. Isso é lá depois do milênio. Tá? Eu quero que vocês atentem para isso aqui. Onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Você vê que lá no final do milênio, o diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Mas já estavam lá a besta e o falso profeta, que foram lançados no lago de fogo e enxofre, lá no tribunal de Cristo, no início do milênio. Tá certo? Então você vê que o lago de fogo e enxofre, ele perdura todo o tempo do reino milenar. Ele está lá. E aí ele está lá escrito, ó, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, o lago de fogo já é inaugurado no milênio. É a torre de Edom. Vamos lá, vamos ver aqui Malaquias 1, 3 e 4. É a terra, desculpa, é a terra aqui. Ô, Igor. É a torre de Edom. Eu olhei. Que torre é essa, cara? Será que ele, de ontem para hoje, teve alguma revelação e falou nada? É a terra de Edom, o lago de fogo e enxofre. Para quem não sabia, agora fica sabendo. Aí ficou mais marcado ainda aqui, eu li torre, né? Então vai marcar mais ainda. É a terra de Edom. É lá que vai ser o lago de fogo e enxofre. Malaquias 1, 3, 4. Diz assim: porém, aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Para sempre. Para sempre tem outra tradução, irmãos? Além de ser para sempre? Não tem para sempre, é para sempre. Então, você vê aqui, Esaú, irmão de Jacó, foi para Edom. Lá ele viveu em Edom. Ficou em Edom. Ele também tinha até esse apelido, né? Ele era chamado de Edom, Esaú, Edom. Né? Ele tinha essa analogia de Edom estar relacionado com Esaú. E Deus está dizendo que não adianta. Se você olhar hoje Edom ele está lá embaixo de Israel, lá na parte sul, ali pela Cisjordânia, aquele território ali. Ali tem vários patrimônios tombados, lá, vários monumentos, isso aí, monumentos históricos, edificações suntuosas, hotéis maravilhosos dentro das pedras, cada lugar paradisíaco ali. Só que Deus está falando, não adianta vocês construírem tudo isso, pode estar lindo hoje, mas eu vou destruir. Só um detalhe, Cisjordânia faz parte de Israel, Transjordânia, depois do Jordão. É ali embaixo. Abaixo ali. Naquela parte, eu vou mostrar o mapa ali já já. Então você vê que ali é o local. Deus falou, não adianta vocês edificarem o que vocês quiserem edificar aqui, porque eu vou destruir e aqui vai ser o lugar de perversidade onde eu vou jogar meus inimigos. O território dos meus inimigos vai ser aqui. O lago de fogo é ali. E a gente vai ler outros textos. Então, a palavra de Deus vai se cumprir. É ele que está dizendo. Isaías 34, 9 e 10. Diz assim, os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite, nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada. E para todo sempre ninguém passará por ela. Lá o mapa de Edom ali, ó. Logo abaixo ali do reino de Judá. A parte sul de Israel. Você está vendo Edom, aquilo ali tudinho vermelho ali. É ali que vai ser o lago de fogo e enxofre. Geograficamente na Bíblia. Tá? É ali
Você viu esse texto de Isaías 34, ele é muito semelhante ao de Apocalipse 20 que a gente acabou de ler. Que ali vai ficar pelos séculos do século, de dia e de noite, queimando o diabo e os seus comparsas lá. Você viu isso lá, viu no Apocalipse 20. Então você está vendo que Deus vai transformar Edom, o reino de Edom, num local chamado Lago de Fogo e Enxofre, Geena. Geena. E aí, olha só, irmãos. Geena tem um nome de Geena, por causa do Vale dos Filhos de Inom. Vale dos Filhos de Inom é lá em Jerusalém. Em Jerusalém, os sacerdotes, no tempo do Antigo Testamento lá, quando o povo do cativeiro estava retornando para a cidade de Jerusalém ela foi tomada por babilônios. Ficou um tempo lá, e o povo de Israel foi retirado de lá e ficou cativo 70 anos. Quando eles voltaram, os sacerdotes começaram a reconstruir, os caras já começaram a reconstruir o templo, começou a adoração novamente. Eles se contaminaram com os filhos, com as mulheres, os moabitas, tem um outro povo lá, que estava lá no meio, agora não me lembro. Todos os povos babilônicos que habitavam naquela cidade ali de Jerusalém, com os seus falsos deuses, os israelitas e os judeus se misturaram com eles novamente. E foi uma dessas razões que Deus jogou 7 vezes mais pragas sobre Israel e sobre nós. Então, eles tinham a cultura de adorar a Moloque lá, né? O Deus que eles construíram aquela imagem de bronze e botavam aquelas crianças com aquela estátua incandescente. As crianças recém-nascidas, os pais, eles colocavam as crianças na palma da mão de Moloque, e aquela mão estava em brasa ardente. E eles cultuavam a esse falso Deus. As crianças vivas eram queimadas, torradas vivas na mão desse demônio. E as crianças gritavam tão alto que eles tinham que bater o tambor, e aquele ritual satânico de bater tambor altíssimo para tampar o grito das crianças, né? Para abafar o grito das crianças de dor. Você imagina, a criança era queimada viva. O pai dava isso aí. E muitos sacerdotes de Israel faziam parte desse culto. E aí Deus, ele faz aquele lugar virar, ele acaba com aquilo ali e faz aquele lugar virar o aterro sanitário de Israel. Quando, nos tempos de Jesus, aquele lugar virou um lugar onde se depositava o lixo de Israel. Era na área externa da cidade, o lixo era jogado ali. E aquele chão ali fedia a enxofre. Fedia a enxofre e ele entrava em combustão, ele queimava. Então, o nome daquele lugar era o Vale dos Filhos de Inom. E em hebraico, a palavra Inom era Ginon, e virou Geena. Geena. Então, aquele lugar, o Lago de Fogo e Enxofre, que é em Edom, recebeu o nome de Geena por causa disso. Ali era um lugar onde Deus abominava, Deus tinha nojo. E os seus sacerdotes faziam parte desse culto a Moloque. Entendido por que Geena? O nome Geena é por causa disso. Mas o Geena é em Edom. Recebeu esse nome por causa do Vale dos Filhos de Inom, onde acontecia aquele ritual para Moloque. Então vamos lá, eu li esse texto aqui já, de Isaías, li, né? Vamos lá, vamos embora aqui. Apocalipse 14, 10 e 11. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Esse texto está aqui para mostrar para vocês que isso é no início do milênio. É lá no tribunal de Cristo, quando o povo da besta é lançado vivo no lago de fogo e enxofre, para vocês verem que o lago de fogo e enxofre já existia no milênio, porque eles vão sofrer de dia e de noite, serão atormentados de dia e de noite, na frente dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Isso aqui é na terra. Então Jesus já está na terra e já sentenciou esses povos aqui marcados pela besta ao lago de fogo e enxofre, e eles já estão sendo inaugurados aí nesse tempo. Tá? Ficou alguma dúvida disso, irmão? Que dentro do milênio já existe o lago de fogo e enxofre? Vocês vão ver outros textos aqui agora. Jeremias 49, 17.
Está assim, Edom, objeto de espanto por causa do tormento eterno. Jeremias 49:17 diz assim: assim será Edom, objeto de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Ou seja, você lembra que no milênio vai ter estradas que vão ligar as cidades para dentro de Jerusalém, os povos vão passar por ela? Então, vai vir povo do sul, vai vir povo de tudo que é lugar. Edom está no caminho de algum desses povos que vão passar se dirigindo para Jerusalém. Esses povos é que vão passar por isso que está falando Jeremias 49:17. Será Edom objeto de espanto. Todo aquele que passar por lá, por ele, por Edom, se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Eles vão olhar e vão assobiar. Já deu aquele assobio de espanto? Mas, ó, meu Deus, a assolação é isso aqui. É assim que eles vão passar e vão ver o lago de fogo e enxofre com tudo que tem dentro. Vão passar do lado e vão ver aquilo ali. Tá? Isaías 66, 23, 24 diz assim: e será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor, adorar perante mim em Jerusalém. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Isso aí é um memorial que Deus vai deixar para as nações do milênio, para eles se lembrarem o que acontece com quem prevarica de Deus, com quem mexe com Deus. O destino é esse aí. Olha só, quando Nero invadiu lá em Roma e acabou com a cidade, ele pegou os cristãos da época e empalou em tochas humanas e botou fogo na entrada da cidade, para servir de exemplo para todos os outros que se insurgissem contra ele. Lembra disso? Isso é história. Era um memorial. Todo cara que entrasse e olhasse para aquela cena, aqueles homens feitos de tocha humana, até a morte, lembrasse o que aconteceria para quem prevaricasse de Nero. Morreria dessa forma. Então era um aviso ostensivo. Fizer, olha o que acontece. Deus está fazendo a mesma coisa. Nações do milênio. Vocês estão vendo o que acontece? Só para vocês se lembrarem o que acontece com a galera lá da última semana de Daniel que botou a marca da besta. Foram prevaricar de mim, o que acontece com eles? Então, vamos caminhar com justiça, com paz, porque se prevaricar é justiça de ferro, é cetro de equidade, é lago de fogo e enxofre. Não vou deixar que aconteça essas coisas no meu reino. Vai ser isso aqui que vai acontecer. Então, irmãos, não é um reino de justiça e paz, é um reino de justiça e paz, mas não é um reino permissivo, não. É um reino teocrático. A vontade de Deus vai se cumprir plenamente. Deus está dando todos os subsídios para as nações. Justiça, paz. Você vai ver todas as benevolências de Deus no milênio, no reino milenar de Cristo, para as nações, porque é para as nações. E você vai ver o que vai acontecer. Vai ter maldição no milênio? Tem maldição no milênio. Tem maldição para quem pecar contra Deus? Tem maldição no milênio. Tem morte no milênio? Tem morte no milênio. Os homens que estão glorificados e imortalizados são a igreja. As nações da terra que entraram no milênio, elas pecam, elas morrem e elas são amaldiçoadas. Tá certo? Só não tem diabo, que ele está preso com seus demônios. Mas existe homem com natureza humana ainda. E o pior inimigo da gente não é o diabo. O pior inimigo da gente quem é? A gente mesmo. A nossa natureza humana. Então a natureza humana do homem ainda está no homem. Tá certo? Eles existem com a natureza humana ali. Então Deus deixa só o lembrete ali para ficar fresquinho na memória deles o que acontece para quem prevaricar de Deus. Tá? E vai haver prevaricação de Deus? Deus vai cumprir isso? Vai. Você vai ver no final do milênio o que vai acontecer. E vai ser obrigado a jogar os prevaricadores no lago de fogo e enxofre. Características da restauração de toda a criação. Então, antes de entrar aqui, vocês viram que existe um local chamado Lago de Fogo e Enxofre, que é físico e é espiritual também, porque o falso profeta, a besta, são homens, mas que têm o espírito do anticristo, vão ser lançados nesse lugar. Certo? Então é físico e é espiritual. E ele existe. Tanto existe que as pessoas vêm e se espantam.
assobiam quando passam perto. E é eterno, né? E é eterno. Característica da restauração de toda a criação. Toda a criação, aqui está envolvendo não só seres humanos, como animais, como ecossistema, como tudo que adorna a terra que Deus criou. Tá? Todo o mundo. A criação vai ser restaurada. Eu vou ler os textos aqui e você já vai entender. Todos os povos aprenderão a lei do reino, que será a constituição do governo. Isaías 2, 3. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Eles vão aprender a lei do Senhor. A lei do Senhor é justa. A lei do Senhor é justa. Eles vão aprender e vão andar por boas veredas, não pela dureza do seu coração. Ó, Isaías 2,4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rédeas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Esses povos vão vir num contexto de guerra. A última semana de Daniel só teve guerra, só teve destruição, calamidade. E Deus vai transformar todas as armas, lanças, em podadeiras e rédeas de arado, porque ao invés de aprenderem sobre a guerra, eles vão aprender sobre o cultivo e a plantação, porque a cidade vai estar, a terra vai estar próspera para isso. O ambiente vai estar muito favorável para plantar e para colher. A gente vai ler aqui o porquê que Deus vai transformar essas armas em rédeas e podadeiras para o cultivo. E não vão mais aprender sobre a guerra. Tá certo? Quem estava aqui ontem, quando tinha um rapaz, um senhor sentado ali e falou que ia ter a batalha, lá depois do milênio ia ter uma batalha, lembra? De Gog e Magog, que ele ficou falando, não, é batalha, 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 ficou falando o tempo todo ali, parecia que é uma vitrola emperrada. É batalha, 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 eu falei, não é. Deus, ele vai pegar as lanças, as armas e vai transformar em rédeas de arado. E não mais aprenderão sobre a guerra. Aí no final do milênio tem uma guerra. Pô, tem coerência um negócio desse? Deus faz as nações esquecerem a guerra, viverem em justiça e paz, e no final do milênio tem uma guerra com o diabo. Não tem o menor sentido isso. A cidade de Jerusalém jamais, a gente lê o texto depois da reedificação de Jerusalém, a gente lê o texto que depois que ela for aumentada e for embelezada, ela será eterna e nunca mais será invadida. A gente viu isso no texto. Lembra desse texto que a gente viu agora há pouco? Então não faz o menor sentido, né? E aí vocês vão ver que não faz sentido, mas a verdade é que não vai ter mais guerra e todos os arsenais de batalha vão ser transformados em instrumentos agrícolas. Características da restauração de toda a criação. Todos os povos adorarão ao único Deus. Quem é esse único Deus que vai estar na terra? Jesus Cristo. Sofonias 2, verso 11. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada um do seu lugar, o adorarão. Só existe um Deus na terra. Na terra, um Deus. O Pai está no céu, ainda não veio. Mas o Filho está na terra. E é Ele que tem que ser adorado por todas as nações, porque Ele é o Rei dos reis, o Rei de toda a terra. Ó, quem é o carro que tem a placa CQE 9369? É um Chevrolet, está na frente de uma garagem aí. Não é daqui não? Não. 9369. É um Chevrolet vinho. Vou lá em cima aqui. Eu vou ficar no essa garagem. Tô na hora. Nada a ver, tem uma garagem para não fazer garagem. Esse é o meu, doido. Esse é o meu. Vamos lá, gente. Esse é o meu. Então você vê, Sofonias 2,11, o Senhor será terrível, não vai ter como adorar outro Deus, outro falso Deus. Não tem isso. Deus, o Senhor vai ser terrível.
Isso é uma das coisas em que o Senhor vai ser terrível contra as nações. Não vai tolerar esse tipo de coisa. Cada um de seu lugar o adorarão. Um rei para toda a terra. Gozarão da abundância do reino por causa da produtividade da terra. E tal porquê de todas as armas serem transformadas em instrumentos agrícolas. Olha aí, Amós 9, verso 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Ou seja, vai ter alta produtividade na terra. Muito plantio, muita colheita. Logo que planta, vai ceifar em seguida. Então, a alta produtividade da terra. Por isso que o Senhor está transformando as armas em instrumento agrícola. Vocês estão entendendo o porquê? Porque vai haver uma restauração. Aquela mortalha de maldição que estava sobre a terra nos dias do pecado de Adão e Eva, ao qual o próprio Deus colocou, foi retirada. Foi retirada. E a produtividade da terra vai começar a voltar a ser como era nos dias de Adão e Eva no Éden. Alta produtividade, tudo que eles plantavam dava, colhia rapidamente. É assim que Deus está conduzindo as coisas no reino milenar até se tornar eterno. Ele está voltando, está restaurando a terra para se tornar o Éden do princípio. Tá certo? Isso vocês vão ver acontecer não só com a atmosfera, não só com a criação, mas também com os homens, com a longevidade dos homens. A vida dos homens vão passar a durar mais tempo, você vai ver. A gente vai ler aqui já já. Características da restauração de toda a criação. Todos os povos viverão em longevidade, mas ainda haverá morte. Isaías 65, 20. A morte vai existir para as nações, tá, irmão? A igreja está glorificada e imortalizada. Nunca esqueçam disso, tá? Estou falando da criação aqui. Isaías 65, 20. Não haverá mais nela, na terra, criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Repete aí para mim aí. Vamos ler comigo aí. O que está em vermelho. Vai todo mundo aí. Porque... Ou seja, tem morte? Tem morte. Tem morte? Tem pecado? Tem. Tem maldição? Tem. Você está vendo aí? Então, ó. Só que tem um detalhe aqui. Morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, a maioridade para receber uma maldição é 100 anos. Não é 18 não, tá, irmão? É 100. Ou seja, 100 anos você está atingindo a estatura de adulto, né, no reino milenar. Só aos 100 anos você pode ser amaldiçoado. Só aos 100 anos você pode ser amaldiçoado. Você está vendo então que aquela condição do Éden lá de Matusalém, Adão, viver 900 e poucos anos, Deus está restaurando isso. Está voltando. Hoje, 100 anos, o que acontece? Por 100 anos o cara está caquético. Por 100 anos o cara está tropeçando nas próprias pernas. Está doente, está morrendo de chegar aos 70 é câncer e enfado, né? Isso está dito na palavra. Pô, mas que 100 anos é jovem. É outra coisa, é outro patamar o milênio, irmãos. É outra história. Você está vendo que 100 anos é maioridade dentro do reino milenar. O cara só é amaldiçoado com 100 anos. E viver e morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Então morre no milênio. As pessoas morrem no milênio. É uma restauração. Vai de glória em glória, irmãos. Está restaurando o tempo, a longevidade, está restaurando a produtividade da terra, está restaurando até se tornar eterno. Mas ainda não é eternidade para as nações. Tá? Para a igreja já é, porque a igreja está com o seu corpo glorificado. Mas as nações estão paulatinamente passando pela restauração, a criação toda. Características da restauração de toda a criação. Zacarias 8, 4, 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu arrimo, a sua bengala, por causa da sua muita idade.
As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. É difícil tu ver isso hoje, né, irmão? Um velhinho de bengala na mão, muito da sua idade hoje é um velhinho de 90 anos, 80 anos. Hoje, lá no milênio, um velhinho com muita idade, eles são velhinhos de 900 anos, 850. Deve ser um velhinho. Porque o texto fala que por causa da sua muita idade, morrer no milênio com 100 anos é morrer ainda jovem. E aqui ele fala que o velhinho com sua muita idade, ao ponto dele caminhar com uma bengala, ele deve ter lá para 800 e poucos anos. Se 100 anos é novo, é jovem. Matusalém. Faz as contas aí. É isso que vai acontecer no milênio. Vai haver uma restauração da longevidade dos povos. E essa festa aqui é na praça da cidade. As crianças, os velhinhos. Já no dia de hoje, lá numa praça no Rio de Janeiro, por exemplo, na Praça Patriarca, lá em Madureira, se um velhinho estiver de bengala pulando com uma criança, vai ver um trombadinha dar uma banda no velho, rouba o velho e sequestra a criança. É isso que vai acontecer. Mas na Nova Jerusalém, na cidade santa, lá em Israel, na cidade onde Cristo vai reinar, em toda a terra, os velhos vão se sentar com as velhinhas, vão dançar lá e as crianças vão estar juntos, porque é justiça e paz. Até os animais serão restaurados à passividade original. Isaías 11, 6 e 7 diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Tu tá vendo aí os animais sendo restaurados? E aí tem uma... vou voltar lá naquele texto. Mas olha essa imagenzinha. Isso aí é testemunho de Jeová. Não é? Testemunho de Jeová. Eles estão errados nisso aí? Não estão errados não. Quem falou isso aí não foram os testemunhos de Jeová, foi Isaías. Isaías não era TJ. Isaías era um profeta. Ele não era testemunho de Jeová, ele sabia disso aí. Era uma profecia vinda dele, pelo Espírito de Deus. Então você vê, o lobo vai habitar com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos. Ou seja, o bezerro, o leão e uma vaca andarão juntos. E um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos, e as suas crias juntas se deitarão. O leão, irmãos, o leão, o animal que está no topo da cadeia alimentar, um dos maiores predadores da terra, vai comer palha igual o boi. Era assim que era no Éden. O animal comia feno, palha, erva. E isso foi restaurado, vai ser restaurado a origem do Éden. Entende? Mas tudo isso vai ser restaurado. Se a gente vê um cenário desse nos dias de hoje também, assim como eu falei do velhinho que estava lá nessa patriarca, se eu falar que isso aqui vai acontecer hoje, é só você botar lá no Animal Planet e você vai ver isso aí, o que vai dar. Se juntar todos esses bichos aí. Vai dar uma carne de sino, um vai matar o outro. Mas no reino eles vão andar junto, uma criancinha vai levar o leão e o boizinho para pastar. Tu não consegue imaginar isso, irmãos? No milênio? É a restauração de todas as coisas. Glória a Deus. Todas. Que nem Adão, quando sentava para dar nome nos bichos, devia ter leão, jacaré, sei lá o que devia ter na frente dele. Ele não comia Adão, não. Nem a Eva. Mas ele ia lá e dava os nomes. Os animais eram mansos e comiam feno, palha. É assim que vai voltar a ser. Vocês estão entendendo, irmãos? O porquê do milênio? Qual é o objetivo do milênio? Transformar a calamidade causada pelo pecado na originalidade do Éden, antes do pecado. É isso que Deus quer fazer com o milênio. Por isso tem que ter o milênio, irmãos. As nações têm que passar por esse processo, serem restauradas, assim como tudo que foi destruído, ser restaurado. Características da restauração de toda a criação. Viu aí os bichinhos? Olha lá, bota lá no bichinho. Olha lá, que bonitinho. Pode ver isso aí, mas não olha com óculos de denominação, não. Olha a beleza da coisa. A gente nunca vai ver isso hoje, irmãos. Aí, de vez em quando tu vê uma criança, um cara abraçando o leão vendo correndo. No YouTube tem uns caras doidos que fazem isso, já viu? Uns caras que criam o leão vem correndo, abraça ele, morde a cabeça dele, bota dentro da boca do leão. Caramba, é só ele fechar a boca, acabou o cara.
Mas aí tem isso. Tem um cara, um louro lá, acho que ele é australiano, não sei. Ele cria leão e guepardo, leopardo, tigre de bengala. Ele cria. Pô, o cara abraça os bichos, eu fico, meu Deus, se o bicho der uma arrojada ou mordeu, então fizer um carinho com aquela pata, as unhas parecem até umas... Ele é todo arranhado. Pô, imagina isso. Isso aí assim, ó. Lindo. Isso aí é o produto do milênio. Essa maravilha aí, essa justiça, essa paz, o ecossistema equilibrado, sem predador, sem cadeia alimentar, nada disso. Tudo restaurado. Tudo novo. Novo céu e nova terra, restaurada por 1000 anos. Mas ainda não é o novo céu e nova terra da eternidade. É um novo céu e uma nova terra milenar. Tá certo? Preparando para a eternidade. E aí chega ao final do milênio. Olha aí. Final do milênio. Como é o nome da irmã? A Adriana estava conversando ali no café. Agora a gente vai chegar aí porque que ele vai ser solto. Ó, Satanás será solto e os povos serão provados. Tem um porquê Satanás ser solto. Teve um porquê dele ser preso. Qual foi a razão dele ser preso? 1000 anos de restauração da terra. Aí você para pensar. Da geração que entrou da última semana de Daniel, adentrou o milênio, viveu esse tempo dentro do milênio, reciclou essa humanidade. Essa humanidade ciclou ali dentro. Vocês concordam comigo? Nasceu e morreu, se multiplicou, deu origem a novos povos ali dentro, um período de um povo milenar, que não conheceu a última semana de Daniel, que não conheceu o diabo. Quando eles nasceram, o diabo já estava preso. Todo mundo de acordo aí? Certo? Eles vão ouvir falar do diabo, vão ter que crer que ele existiu e que ele era mau. E que ele enganava as nações. Eles vão saber disso. Eles vão aprender a lei, eles vão saber quem foi o diabo. E vão se lembrar quando olharem para o lado de fogo e enxofre e falar, olha ali, o que aconteceu com os caras que seguiram o diabo. Mas eles estão vendo, mas eles não sabem quem é o diabo. E estão vivendo em paz, em justiça, e tudo equilibrado. Aí eu te pergunto, seria justo Deus pegar esse povo e não provar eles? Deus fez isso com seus anjos, que viviam em harmonia e equilíbrio no céu? Fez. Não fez? Fez. Testou eles? Testou. Não deixou o diabo enganar eles? Deixou. Não chegou no limite, ele precipitou o diabo. Jogou ele para lá com a terça parte dos demônios. Não foi isso que aconteceu? Não testou os anjos? Testou. Fica comigo os anjos eleitos que quiserem ficar. Quem não ficar, vai para a terra precipitado e vai virar demônio. Deus fez isso com Adão e Eva. Quando Deus fundou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, quando ele criou o homem e a mulher, a terra era perfeita e era muito boa? Era. Eles viviam nessa condição maravilhosa? Isso não é, né? Deus testou eles? Testou. Nós viemos, nascemos, fomos chamados, fomos justificados. Deus testa a gente, irmão? Todo dia ele testa a gente. Todo dia ele quer saber se a gente quer ele mesmo. Se a gente é capaz de dar a nossa vida pelo filho dele. Uma vida por outra vida. Ele faz isso todo dia. Tu acha que ele não vai fazer isso nesse povo do milênio? Vai fazer, irmãos. Vai fazer. Deus, ele não se obriga, não se impõe, não se coloca a goela abaixo de ninguém, irmãos. Nunca Deus vai deixar de respeitar o livre direito de escolha dos homens. Isso aí é o limite até onde Deus vai. Ele nunca vai anular o poder de escolha do homem. Nunca, porque foi ele mesmo que deu. Você tem uma arma engatilhada, municiada, apontada para sua cabeça. Você que escolhe. Se você aperta ou se você não aperta. Você está entendendo o que é esse livre-arbítrio que as pessoas falam? E enche a boca para falar? É livre-arbítrio, é livre-arbítrio. É esse livre-arbítrio que vai te jogar no lago de fogo e enxofre, se você fizer a escolha errada. Mas Deus, ele não impõe nada. Por mais que ele seja presciente e saiba de tudo que vai acontecer, ele não anula o poder de escolha do homem. Ele deixa o homem
escolher. E é assim com toda a criação, desde os anjos até os homens. Você escolhe. Eu não vou me impor e me enfiar a goela abaixo de ninguém. Eu te dei justiça e te dei paz por 1000 anos. Mas eu vou soltar o diabo para você conhecer a maldade. E você vai escolher se você prefere ficar com a justiça e com a paz, ou se você prefere a maldade. E o que o homem escolheu? Surpreendeu vocês? Vamos ler o texto aqui, ó. Apocalipse 27:10. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para peleja. O número dessas pessoas que foram enganadas é como a areia do mar, muito. Marcharam então pela superfície da terra. Olha a terra aí, meu. Olha a terra aí, não tem nada no céu, olha a terra, tudo na terra. E sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Eles arrodearam a cidade de novo, igual antes, lá na última semana de Daniel, na metade dela, que o exército do anticristo sitiou a cidade santa para invadir e invadiu. Lembra? E foi chamado de Gog e Magog também. Deus está falando, ó, vai acontecer de novo. Eu vou soltar ele, Gog e Magog. Ele vai sitiar a cidade de novo. A gente já não está sabendo disso aqui? Estamos ou não estamos lendo o texto? Você acha que o pessoal do milênio não vai saber, não? Vai saber. Deus vai avisar. Eles vão ler a palavra e a gente vai ensinar a eles que o diabo vai fazer Gog e Magog de novo. E eles vão sucumbir o engano do diabo, olha aí, ó. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Vai ter guerra, irmãos? Olha o texto. Vai ter guerra? Não. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, aonde já se encontravam, não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Aqui é o final do diabo, aqui ele acaba. Aqui ele acaba. Ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Tá a resposta aí pro rapaz aí, peleja. Aí peleja e batalha. Eles falam peleja e batalha. Peleja e batalha, né? Peleja é uma preparação para a batalha. É uma preparação para a batalha. Houve uma reação. Isso aí, a gente falou isso ontem, né? A gente falou isso ontem. Jericó teve cerco, mas não teve peleja. Ele fala assim, ó. Desceu porém, ou seja, não teve guerra. Não teve guerra. Porém aconteceu outra. Aconteceu outra. Isso aí. O Deus mesmo interviu. Por que Deus não preparou o povo para a guerra? Não mais lembrarão da guerra. Lembra o texto que a gente leu? Deus transformou todas as armas de guerra em rédea de arado. Aí os caras vão com pá e enxada para cima do diabo. E mesmo sem saber o que é guerra. E eu, pastor, desceu ali fogo do céu e consumiu. Acabou, pô. Acabou. Foi Deus mesmo que tomou o partido. Veio do céu. A direção é de cima. Veio de cima. Não veio da terra. Veio de cima. Sim, isso aí, os 144 mil é um outro assunto, mas isso é lá no início da volta de Jesus. Os 144 mil é a igreja. Tá? 144 mil é o povo que foi comprado da terra, castos, que não se contaminaram com mulheres, e andavam e cantavam um novo cântico com Jesus em cima do Monte Sião. É desse que você está falando? Esses são a igreja. Lembrando que mulheres não são Isso. literais. Né? Apocalipse 14. Eu vou te explicar rapidinho uma coisa. Os 144 mil se trata da igreja. A expressão 144 fala de um tempo de escravidão, de um tempo de serviço, de um tempo em que a igreja trabalha com cardos, abrolhos, suando do próprio rosto, mas vai ser liberta desse cativeiro da corrupção quando Jesus vier. Por que 144 mil? Porque, se você fizer uma conta, Deus ele ensina isso lá no princípio. Quando você começa a contar os dias na fundação do mundo, ele fala 12 horas de luz, 12 horas de trevas, um dia.
Certo? E assim ele se repete até o 6º dia. Beleza? Se você pegar 24 horas, que forma um dia, 12 de treva e 12 de luz, vezes 6 dias que ele trabalhou, dá 144. 1000 de milênio, que é o último dia, é o 7º dia. 144, 1000. Durante 6 milênios, que formam 144 mil, vai trabalhar, vai ficar cativo, preso de um cativeiro de corrupção. Tanto as nações como a igreja. Paulo fala isso em Romanos 8. Quando Jesus voltar e a glória dos filhos de Deus se manifestarem, nós somos libertos do cativeiro da corrupção, assim como as nações que aspiram, anseiam pela manifestação da glória dos filhos de Deus, porque eles sabem que vão ser libertos também do cativeiro da corrupção, por causa da glória dos 144 mil, que é o produto o produto final desses 6 mil anos. Uma igreja que é comprada casta. Casta por quê? Não se contaminou com prostituta. Não vai ter no contexto do filme uma prostituta, uma grande meretriz, nós não colocamos a marca dela. Nós não nos contaminamos com ela. Por isso somos castos. Entende? Não nos contaminamos com o mundo, com o sistema da grande Babilônia, da grande prostituta, que vai ser apedrejada no final. Não lembra que cai uma rajada de pedra sobre ela? É a pedrada sobre a prostituta, igual está na lei. A gente não se contamina ela, e para não se contaminar com ela, nos dá autoridade de apedrejar ela, porque nós não temos parte com ela. Entendeu? Na mão de uma ou duas ou 3 testemunhas é feito o juízo, a pedrada, naquela prostituta que não se arrepende. É o que está lá na lei. E Jesus, que é a testemunha fiel, mas as outras 2 testemunhas, que é judeus e gentios, que formam o corpo dele, vão lançar pedras sobre a prostituta. 144 mil. 144 mil é uma história. Uma história, é uma simbologia para chamar a igreja. Assim como as 2 casas de Israel, assim como as 2 testemunhas, assim como fala outra coisa da igreja, noiva do Cordeiro. É tudo expressões que contam uma história falando de Cristo e da igreja. Entendido? 144 mil é isso. Não é um número literal. Quando você lê Apocalipse 7, fala 12 mil de uma tribo, 12 mil de outra, 12 mil de outra, 12 mil de outra. Aí tem uma revelação tremenda sobre as 2 casas de Israel. Mas no final do texto, no decorrer do texto, ele se refere aos 144 mil como um número incontável de pessoas, que não se pode contar, vestindo de vestes brancas. Se você ler o contexto, você vai ver. Ele fala que é 144 mil, mas logo depois não se pode contar. Ou seja, não é uma coisa literal. É uma expressão que nos conta uma história de um povo, que não tem uma numerologia ali exata. E ele fala 10 mil de cada tribo, 12 mil de cada tribo. Tribo de não sei o que, aquela sequência ali conta um monte de coisa. Um monte de coisa que está ali. E aí, nas 2 casas de Israel, o irmão Guilherme pode falar para ela por que daquilo ali, por que acontece aquilo ali em Apocalipse 7. É muito tremendo, é muito tremendo a palavra de Deus. Mas, fale. Só a questão que você falou no final aí, é o fim do diabo. Não é o fim exato, porque ele continua existindo, atormentado para sempre. Sim. É o fim, é o que eu quis dizer. Não é a aniquilação. É o final das obras, da influência. Ele não vai ter mais destino final. Ele não vai ter mais outra oportunidade de sair da onde ele foi para atormentar mais ninguém. Ele vai ficar ali pelos séculos dos séculos. Sendo atormentado. Que é para isso que está o lago de fogo e enxofre. Pastor, tem também ali, ele fala o fim do diabo, a besta e também o falso profeta. Sim, Já estão lá, desde o milênio. Está lá já desde o início do milênio. Um entra 1000 anos, essa galera entra, os comparsas dele entram 1000 anos antes e ele entra 1000 anos depois. Mas no mesmo lugar, que é o lago de fogo e enxofre. Depois teria que ser preso para provar as nações. Isso aí. Então, ele prova as nações, assim como ele provou os anjos. Olha só, o diabo, no ambiente de Deus, quando ele profana o santuário de Deus lá em cima no céu, ele engana os anjos. Deus deixa ele enganar. Ele vem para a terra e engana a criação de Deus. Deus deixa ele enganar. Deus solta ele no milênio, ele engana as nações do milênio. Deus deixa ele enganar. E com isso Deus vai cumprir o propósito de testar a humanidade e toda a sua criação. Com o diabo. O diabo nada mais é do que um capacho de Deus que testa a humanidade e testa toda a criação. É só isso que ele é. Entende? E ali com ele, Deus entende quem quer a Deus e quem não quer a Deus. Porque Deus não vai se forçar a ninguém. Ele vai usar
A própria criatura que ele mesmo fez, criou para fazer parte do seu próprio plano. Entende? Então, assim, o diabo sabe disso, irmãos. Ele não serve para nada. Ele sabe, ele só serve para Deus fazer uma triagem de quem é bom e de quem é mal. É só para isso que o diabo serve. Porque o nosso pior inimigo somos nós. Nós, a nossa natureza humana é que nos condena, que nos arrebenta. Entende? O nosso maior inimigo somos nós. Entende? É isso aí. O diabo só é um potencializador da nossa maldade. Mas a maldade é nossa. Nós não conhecemos o bem e o mal. Lembra da aula da criação? Foi o pastor Igor que deu? Que os homens serão julgados pelas suas obras. O livro das obras é aberto. Eu vou falar isso lá no final. Lembra disso? O que vai estar no livro das obras? O que o homem fez. O conhecimento do bem e do mal não é inato no homem? A gente não nasce com o conhecimento do bem e do mal? Nasce. Claro que nasce. Claro que nasce. Foi por causa disso que sofremos o revés do pecado. Porque desobedecemos e nascemos com o conhecimento do bem e do mal. E é por esse conhecimento do bem e do mal que seremos julgados pela lei da nossa consciência. Nós em Cristo, como igreja, glorificados, não teremos juízo sobre nós de condenação, se perseverarmos até o fim. Porém, as nações, elas vão ser julgadas pelos livros das obras. A gente vai falar isso mais na frente. Vamos continuar aqui, ó. Desceu, porém, fogo dos céus, consumiu o diabo, sedutor de anjos. Vocês entenderam que ele foi solto, depois ele é colocado no lago de fogo e enxofre e fica lá pelos séculos dos séculos, torrando lá. Ele e os amigos dele e todos os inimigos de Deus. Certo? Entendido? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Está tudo bem explicado? Então vamos continuar. O final do milênio. Grande trono branco será estabelecido para o juízo final. Você se lembra que no início do milênio teve o tribunal de Cristo. Teve um tribunal para entrar no milênio. Agora tem um tribunal para entrar na eternidade. Agora vai vir o estado eterno, irmão. Vai vir a eternidade aí. Só que tem um tribunal antes. O tribunal do trono branco. Vou ler o texto aqui, ó. Apocalipse 20, 11 e 15. Vi um grande trono branco. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além, que é o Hades, o mundo dos mortos, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. A morte e o inferno, que é o Hades também, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O que isso está querendo dizer, irmãos? Olha aí. Quando for estabelecido o trono branco, vai acontecer a segunda ressurreição. Lembra lá em Apocalipse 20, no início, que ressuscitaria os bem-aventurados na volta de Jesus 1000 anos antes, e que depois dos 1000 anos aconteceria uma outra ressurreição. Nesse ato de 1000 anos acontecem duas ressurreições. A primeira, dos bem-aventurados e santos, os que morreram em Cristo, e no final do milênio, para o trono branco, a ressurreição universal. A ressurreição de todos aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Quem ressuscita na primeira são os santos. Então ficou um punhado de gente lá no Hades, no mundo dos mortos, que precisam ressuscitar para serem julgados, cada um segundo o que está escrito no livro das suas obras. É o que a gente leu aqui. Só que no tribunal do trono branco, além do livro das obras que vai julgar todo esse povo que vai levantar na segunda ressurreição, desde Adão até o milênio, aqueles que morreram no milênio, toda essa galera vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser julgada. É a ressurreição universal. Todos eles vão ressuscitar agora, para comparecerem diante do tribunal
e cada um receber segundo o que está escrito no livro das suas obras. Mas também um outro livro está sendo aberto, que é o livro da vida. Vocês não leram isso aqui agora? O livro da vida está sendo aberto. Quem tem o nome escrito no livro da vida? São as nações? Não. Você, isso aí. Você tem mesmo, isso aí. Quem tem o nome escrito no livro da vida? Tem? Todo mundo aí tem? Os santos. Não é? O livro da vida é do Cordeiro. Quem é do Cordeiro tem o nome escrito ali. Não tem? Desde antes da fundação do mundo. Está lá escrito o nomezinho lá. Arrolados no céu. A igreja dos primogênitos. Não tem? Sim. Então por que esse livro está sendo aberto aqui? Se a igreja está glorificada, será que alguém foi reprovado? Hein? Sim. Será que alguém não cumpriu a vocação ao qual foi predestinado para cumprir? Não cumpriu. Não cumpriu. E aí, ressuscitaram na primeira? Não. Vão ressuscitar quando? Na segunda. Então tem que ter o livro da vida lá? Tem. Tem que ter o livro da vida lá. E aí tá lá o livro da vida, vai abrir e vai olhar o que lá escrito lá? O nome riscado. E aí o que acontece com ele? Todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, a quem muito foi dado, Muito será cobrado. muito foi cobrado. Deus investiu, penhorou o seu espírito dentro desse cara. E esse cara negou o seu chamado. Você acha que ele tem algum juízo para ele de sim, não, é condenação direta, não tem conversa. Não vira no caso nação, né? Não vira nação. Não vira, claro, nunca vai virar nação. Deus te chamou para ser cabeça, não te chamou para ser cauda. Entendeu? Se você não cumpre a vocação de ser cabeça, tu vai para o lago de fogo e enxofre. Tu é cortado e lançado fora. É isso que está escrito. Por uma questão de justiça, ele é levado à presença do Senhor para ser julgado. Para ser julgado. Ninguém escapa. Se não passar pelo primeiro, vai passar pelo segundo. Entende? Não tem jeito, não tem como escapar do tribunal. Por isso que tem dois. Um para julgar a galera que está entrando viva no milênio, porque os que morreram, morreram, e os que estão entrando vivos no milênio marcado pela besta, no tribunal de Cristo, vão direto vivos para o lago de fogo e enxofre, a gente leu o texto. Mas o pessoal da segunda ressurreição vai passar também por um tribunal. E você entende assim o porquê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Porque todo mundo que levantar na segunda ressurreição, nem todo mundo vai para o lago de fogo e enxofre. Nem todo mundo vai para o lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque tem um juízo. E segundo aquilo que está escrito no livro das obras daquele cidadão, vai determinar para onde ele vai. Se o livro das obras dele preponderar obras mais, ele vai para o lago de fogo e enxofre. Se o livro dele estiver preponderando obras boas, ele vai entrar para a eternidade, para continuar sendo nação. Entende? Está todo mundo entendendo o que eu estou falando, irmão? Amém. Lembra dos ninivitas, nicolaítas, Cafarnaum, lembra disso? A rainha de Sabá, lembra disso? É agora que ressuscitou. Agora que estão ressuscitando. E os que morreram durante o milênio? Vão ressuscitar aqui também, para entrar na eternidade. Tá certo? As nações do milênio. As nações que se insurgiram lá com o diabo, com a maré da praia do mar e caíram no conto do diabo. Vão para onde? Lago de fogo e chuva. Eles morrem, consumidos pelo fogo que é o do céu, e vão ressuscitar logo depois. Para quê? Para receber cada um segundo as suas obras. E vai para o lago de fogo e enxofre. Quem quer perguntar aí? Alguém daqui? Esse pessoal estava tudo no mesmo lugar? Que pessoal? As nações, independente se eram pessoas boas ou pessoas ruins. Estavam lá no outro lado. Mas estavam no lugar de tormento. Existem lá na morte, no tormento, algumas recâmaras. Está escrito também. E a palavra de Deus não dá detalhes sobre isso. Aonde é, que região isso é. Mas o que a gente entende é que aqueles que estão lá naquele fogo, existe uma graduação de fogo ali conforme aquilo que o cara já vai passar mais na frente, quando ele ressuscitar. Entende? Mas ele não está no lugar agradável. O lugar de tormento não é um lugar agradável. Deve existir ali cada um, por causa da obra de cada um
uma graduação de tormento pelo qual ele vai passar enquanto estiver naquela região. Porém, os de Cristo estão do outro lado, no paraíso, no seio de Abraão. Entende? E aí, no início do milênio, esses levantam, esses aguardam. Acabou o milênio, no trono branco, esses levantam. Só que aqui vai ter gente condenada e aqui vai ter gente absolvida. E é por isso que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê. Quem crê em Jesus, ressuscita na primeira ressurreição. Quem não crê em Jesus, ressuscita na segunda ressurreição. Por que ressuscita? Para prestar conta, para ser absolvido. Porque a gente só pensa em condenação na segunda ressurreição. Mas Jesus criou a possibilidade desse povo ressuscitar e poder receber uma absolvição para entrar na eternidade. E gozar de um estado eterno maravilhoso, irmão. Se Jesus não fizesse isso, eles não levantariam também. Só levantariam os santos. Por isso Jesus ressuscita. Para beneficiar toda a criação de Deus. Não só a igreja. Entendeu? Isso é muito maior do que os cristãos imaginam. Quem nunca ouviu falar de Jesus, está na primeira ou na segunda? Na segunda. Quem nunca ouviu? Nunca na segunda. A primeira ressurreição é a ressurreição dos bem-aventurados e eleitos. Santos, separados por Deus, que tem o seu espírito, ressuscitam na primeira ressurreição. No Hades, teria a separação dos anjos, que tinham alto índice de periculosidade, como é aqui, separados, que tem alto índice. Não tem detalhe da Bíblia para isso. Não tem detalhe para isso. Seria só suposições. Não tem. Eu só sei de dois lados, um lado bom e um lado da galera que vai sofrer juízo. Esse lado de cá não tem juízo, esse lado aqui tem juízo. Entendido, gente? Aí, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Sobre o livro da obra, o livro da vida? Você tem dúvida? Não? Tá bom? Posso caminhar? Então, final do milênio. Após o juízo final, Cristo entregará pessoalmente a regência da terra ao Deus Pai. Então você vê, depois que acabar, todos os inimigos foram colocados. Você viu que no lago de fogo e enxofre não vai só os inimigos de Deus, as nações que forem condenadas. Você viu que foi para lá a besta, o falso profeta, o diabo, seus demônios, a morte. A gente leu no Apocalipse 20, a morte foi para lá, e o Hades, a região onde estava os da primeira ressurreição e os da segunda ressurreição, o Hades, a região toda do mundo dos mortos, ela foi lançada no lago de fogo e enxofre também. Então não existe mais morte. Acabou a morte. Ela está no lago de fogo e enxofre. A morte não vigora mais. O último inimigo a ser vencido. Ela é o último que a gente vai ler agora. Ele é o último inimigo a ser vencido. Certo? Nós vamos ler nesse texto agora de 1 Coríntios 15, um texto magnífico. Ele é magnífico esse texto. E esse texto é uma pedra, um calcanhar de Aquiles naqueles homens que dizem que a Nova Jerusalém desce antes do milênio. Não desce antes do milênio. A Nova Jerusalém desce depois. Amém. Depois, você vai ler o texto. É preciso que ele reine até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo do estrado dos seus pés. E o último a ser eliminado é a morte. E a morte só é eliminada no final do milênio. Aí, depois que ele faz isso, ele entrega o reino para o Pai e a Nova Jerusalém desce. Isso não pode ser no início do milênio. Jamais. Não tem como. 1 Coríntios 15, 24 a 28. Então virá o fim. Quando ele quem? O Senhor Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele, o Pai, que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, o Pai, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia, glória a Deus. Tem como mudar um texto desse, irmão?
É uma sequência linear, límpida, cristalina, de que Jesus conquistou o território todo, restaurou tudo e está chamando o Pai para reinar. Assim como todos os príncipes nas eras medievais faziam. O rei ficava, o príncipe ia com os exércitos, aumentava o território do pai, separava os despojos da guerra, prendia quem tinha que prender, matava quem tinha que matar. Quando tudo estava organizado, o pai vinha com a caravana e aumentava o território daquele reino. Era assim ou não era antigamente? Era assim que era. E é assim que é. Essa é a função de um príncipe. Um príncipe que é guerreiro, comandante de tropas, assim como o rei Jesus, o rei dos exércitos, o senhor dos exércitos. Ele veio e conquistou, reconquistou para o pai aquilo que era do pai. Ele foi lá e tomou de volta, organizou, arrumou e entregou para o pai de volta, sem inimigo nenhum. Parece justa a história bíblica? Perfeita a história bíblica. Novo céu e nova terra são a renovação de tudo. Não é uma reinvenção ou fazer tudo de novo. É renovar aquilo que já existe. A terra, no tempo do período milenar, teve um novo céu e uma nova terra que Cristo restaurou. Mas no final dela, o diabo veio de novo. Ele foi solto. O próprio Deus autorizou isso. Mas agora, aquele ambiente milenar foi contaminado. É preciso que haja um novo céu e uma nova terra para que Deus desça. E ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, de fato. Entendeu? Mas não é um novo céu e uma nova terra, uma recriação de tudo. É uma renovação daquilo que já existia. Amém, glória a Deus. Apocalipse 21, versos de 1 a 5. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, Descer do céu, da parte de Deus, trabalhada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Não é o Jesus, não. Jesus já desceu 1000 anos antes. Agora é Deus mesmo. Aleluia, glória a Deus. Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, porque ela já foi colocada no lago de fogo e enxofre. Já não haverá luto, porque não tem morte, nem pranto, porque não tem morte, nem dor, porque não tem mais morte, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faz novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia! Glória a Deus. Deve ter um monte de perguntas na sua cabeça agora, não quer não? Alguém já escutou isso? Alguém já leu esse texto? Quem nunca leu esse texto aqui? Levanta a mão. Ou leu e não entendeu. Ou leu e não sabia o que fazer com esse texto. Em que momento isso acontecia. Irmãos, a gente não é o dono da verdade não, mas a gente procura andar em verdade. Pode ter alguns acréscimos, pode ter algum acerto. Pode. Mas eu acho difícil. Parece justo isso aqui, irmãos? Parece fazer sentido isso? Muito. Parece um final feliz? Sim. Depois de tanta desgraça? Parece que Deus fechou com chave de ouro a história? E o final vai ser eternamente feliz? E Apocalipse é um livro de vitória, né? Um livro que muita gente tem medo. Parece que tem medo de ler a herança que vai receber. É como o herdeiro tivesse um testamento na mão, pronto para entender o que está ganhando e não quer ler o texto. Não quer ler, não quero ler isso aqui não. Não vai tomar posse do prêmio nunca, irmãos, se não ler Apocalipse. O livro do Apocalipse, irmãos, para quem não sabe, é o livro selado de 7 selos, que estava na mão do Pai. E o Filho tira da mão dele com autoridade e abre o livro. Ele abriu o livro e desatou os selos. O que está escrito no livro ainda não se cumpriu, não aconteceu, mas o livro está desatado. Tanto é que a gente leu o livro aqui.
Ou não leu? Amém. A gente não Glória a sabe o que Deus. vai acontecer na última semana de Daniel? Não Amém. sabe? Esse livro, no tempo de Daniel, estava selado. Ele falou, vai Daniel, sela, porque é para o tempo do fim. Não é para você entender agora. Mas vai ter uma hora que meu filho vai subir aqui, vai pegar da minha mão esse livro, vai desatar o selo, porque ele é o único no céu, na terra e debaixo da terra digno de fazer isso. E vai desatar os selos e vai mostrar para minha igreja os tempos determinados em que eu vou operar sobre essa terra. E aí ele vai e faz isso e mostra para nós. Por isso que o livro, em todo o contexto que ele aparece, ele é doce na boca e amargo no estômago. A gente está falando de coisas muito doces agora aqui, né? Mas não, quando ela bater no estômago vai amargar, irmão. Quando vier a última semana vai ser ruim. Não vai? Por isso que é preciso, João, quando ele recebe esse livro, e ele põe na boca, e é o mesmo livro de Daniel, o mesmo livro, acho que é Ezequiel, não é Ezequiel que bota na boca também? Ezequiel. Esse mesmo livro, todos esses contextos, trata do mesmo livro. É o mesmo livro que em João, ele fala, é preciso que você coma esse livro. É doce na boca, mas amargo no estômago. Mas come, porque é necessário que profetizes de novo. E a gente tem que profetizar de novo, e de novo, e de novo, até essa mensagem chegar na mão das testemunhas, que a gente pode fazer parte, ou a gente pode morrer e não fazer parte delas. Mas é preciso que chegue neles, porque é preciso que profetize de novo, de novo, de novo, até que tudo se cumpra. É isso que está escrito lá em Apocalipse 1. É uma forma parte, porque você vai multiplicar a informação. Eu li Apocalipse 21, né? Já. Apocalipse 22, 3, 5. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, na terra, irmãos, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele, o nome do Pai. O nome do Pai está na fronte dos servos, dos filhos, nosso nome, o nome deles em nós. E na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor, Deus, brilhará sobre eles, e reinarão Pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Apocalipse 22, 17, 18. O Espírito e a noiva dizem, Vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, recebe de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. E o último texto que a gente vai ler agora. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É preciso que ele venha para que tudo isso aconteça. Só que antes dele vir, coisas terríveis vão acontecer nessa terra. E que nós estejamos com essa maravilhosa revelação no nosso coração, para que o nosso coração se encha de esperança no dia da aflição, no dia da tribulação. O apóstolo Paulo fala assim, que nada pode se comparar ao amor de Deus que está em Cristo Jesus. E que não há peso de tribulação, não há espada, não há prisão, nada que se compare à glória que há de ser revelada em nós. Nada pode ser comparado, nenhum peso de tribulação, nada. Se a gente tiver com isso, com essa revelação dentro de nós, latejando na nossa mente, nada vai nos afetar, irmão. Nada vai nos impedir
Nada vai nos abater, nenhum peso de tribulação vai nos abater. A palavra é viva e fiel e não mente. Se você tiver com essa... Agora, como que a igreja vai passar pela tribulação se não souber isso, irmãos? Como? Me explica. Como ter esperança da glória se não conhece? Se não conhece a glória que há de ser revelada?